a pessoa, agora sobre o risco de endometriose. Vamos lá, estou chegando aqui no seu consultório, Carol. Eu sou uma jovem, comecei a menstruar e tal. Minha mãe teve endometriose, minha avó. Eu tenho um risco maior de ter endometriose também? A gente vê que sim, inclusive faz parte da anamnese do médico perguntar se na família já tem outros casos diagnosticados de endometriose, porque quem tem história de endometriose na família, principalmente mãe, irmãs, costuma ter também uma chance maior para endometriose. A questão que acontece é que o diagnóstico de endometriose é muito difícil. Então, hoje em dia, a gente tem esse assunto muito mais difundido, só que antigamente tudo era tratado como cólica, né? Então, às vezes a mãe, uma tia que teve uma endometriose, não, era cólica. Sempre tive uma cólica muito forte e acabava por aí, a gente não chegava no diagnóstico, então a gente acaba que não tem muito esses dados hoje em dia das pacientes. E é exatamente assim, muito do que acontece. Você falou até no começo que tem um pouco de estigma dessas pacientes em relação aos colegas médicos, e acaba também tendo um atraso muito grande no diagnóstico, né? Então, essas Certo. pacientes tem dados, tem estudos que mostram que chega a demorar 5 a 8 anos para o paciente ter um diagnóstico de endometriose. Caramba, e isso já com sintomas, então já Com com dor, com sintomas. tudo. Então, assim, é comum que ela passe em 2, 3 médicos até que alguém suspeite de endometriose, até que alguém investigue, faça uma investigação de endometriose e realmente comece um tratamento mais específico. Tá, além dessa questão talvez genética aí de pai, de mãe para filha e tudo mais, de pai para filha não vai dar, de mãe para filha, existe algum outro fator que aumenta o risco de endometriose? Principalmente as malformações antimilerianas, que são malformações uterinas, ou qualquer condição que, na verdade, impeça o fluxo da menstruação. Então, como a gente falou até da teoria da menstruação retrógrada, que é justamente o sangue voltando do útero para dentro da pelve, faz todo sentido, porque se a gente tem alguma condição que obstrua a saída do sangue, seja uma malformação uterina, uma estenose do colo do útero, que vai refluir esse sangue que está dentro da cavidade do útero para pelve, então aumenta ali o risco de endometriose. Uso de absorvente, alguma coisa assim a esse ponto? Não, não Não. chega a ser esse ponto, mas algumas pessoas que têm diagnóstico de ímã perfurado, às vezes mulheres que fazem algum procedimento no colo do útero e acabam por fechar o orifício durante a cicatrização, então tudo isso também pode aumentar o risco de endometriose. Tá. Então, se você está falando que é relacionado a hormônio, se eu tenho uma filha, sei lá, 8 anos, nunca menstruou, ela já pode ter endometriose, porque o endométrio já existe, Uhum. mas ela pode ter endometriose também, ou não é comum isso, não se vê? Não, não se vê mesmo, porque realmente a endometriose depende da ativação do estrogênio. Então, é realmente uma doença que está ali relacionada ao hormônio do Após a estrogênio. menarca. Exatamente. Gostou falando É, menarca? então, é realmente ali depois que começa a idade reprodutiva da mulher. É mais comum que se comecem os sintomas por volta dos 20 anos, e como a gente acaba tendo um atraso no diagnóstico, o diagnóstico vai se dar ali por volta dos 30 anos, geralmente. Tá. Agora, outra pergunta sobre endometriose, hormônio e tudo mais, uma coisa que vem na minha cabeça o paciente que tem endometriose, ele tem mais facilidade de engordar, não tem relação com isso, tem alguma relação, ou tem hormônio muito alto, o que que pode ter nisso tudo aí? Perfeito, né? Porque sempre o pessoal gosta Acho que de tem que ter uma culpar culpa, é isso. exato, um hormônio aí. Então, tem muito uma queixa que é muito comum das pacientes com endometriose, que é do inchaço abdominal. Então, é aquela mulher que está sofrendo com dor o tempo todo, é aquela mulher que não está se alimentando direito, é aquela mulher que, por conta de dor, acaba não fazendo atividade física direito, e ela acaba tendo uma retenção maior, o inchaço abdominal assim, é muito comum essa queixa no consultório, muito. Mas não é que a endometriose vai fazer você engordar, leva um aumento de peso, um aumento de ganho de gordura, não.
É realmente um inchaço ali por conta das circunstâncias mesmo, né? Então, junta dor, junta alimentação, a inatividade Acho que até física, questão psicológica, né? A com pessoa certeza. fica, puta, não melhora essa minha dor, toma um remédio, Exato. a pessoa vai se tornando cada vez menos interessada em viver a vida. É, com certeza. Então, mulherada, não façam isso. Nosso podcast é para isso, é para estimular. Ainda faz parte do tratamento, né? Então, você tem uma rotina mais equilibrada, atividade física, uma alimentação saudável. Então, tudo isso vai ter impacto também na questão da endometriose. Endometriose é uma doença que é caracterizada justamente pela inflamação. Então, tudo que a gente conseguir fazer no nosso dia a dia para diminuir a inflamação, para ter melhor qualidade de vida, vai também ter impacto na questão das dores da endometriose. Então, duas coisas, tem duas palavras que você me falou que me chamam a atenção: hormônio e inflamação. E aí eu vou Uhum, juntar com, eu vou mexer com a obesidade. A paciente obesa, vê se eu estou certo, a gordura produz um pouco de hormônio estrogênio também, certo? certo. Inclusive em homem, às vezes vai ficar mama, né? Tem tudo mais. Então, beleza, então não estou errado. E a gordura muitas vezes está associada ao aumento do processo inflamatório, inclusive dor, entre muitos fatores, processo inflamatório. Então, a obesidade é um fator que pode piorar a endometriose? Sim. Por, engra... é, assim, por incrível que pareça, a magreza é um fator de risco maior para gerar endometriose. Mas a obesidade, ela com certeza tem um impacto maior em relação à dor da endometriose. Então, é tudo que a gente conversou, né? Então, é realmente a paciente com obesidade, é uma paciente inflamada, tem um estilo de vida que geralmente é ruim, e tudo isso vai impactar na questão da doença, na questão das dores e até na percepção da dor da paciente também. Tá, mas você vê no consultório, vou insistir nessa pergunta, o paciente obeso muitas vezes ele evolui pior para endometriose? Tudo bem, o magro demais tem maior risco de endometriose, mas o obeso às vezes piora a endometriose, tem não só sintomas, mas às vezes De tem algum lesão, né? estudo desse que fala disso ou não? Não, Rafael, por enquanto não. A gente. Primeiro que a gente tem uma questão na endometriose que nem sempre a quantidade de lesão, certo? O tamanho das lesões e a disseminação das lesões são compatíveis com a dor. Então, às vezes, a pessoa que tem menos lesão tem mais dor do que Interessante. a paciente que tem pouco, que tem mais lesão e acaba tendo menos dor. Então, a gente não vê essa relação entre, por exemplo, também obesidade e quantidade de lesão. Talvez exista aí uma relação entre a obesidade e a percepção de dor, por tudo isso que a gente comentou, mas não em relação realmente à quantidade de lesão.